Fala candidato, fala candidata. Hoje a gente vai falar sobre 5 fases da barra fixa e da isometria do TAF. Então vamos lá, vamos para cima nesse bate-papo, nessa live aqui para você identificar as 5 fases da barra fixa e da isometria. Você conseguir aplicar isso no seu treinamento, na sua preparação e você garantir os seus índices e a sua aprovação consequentemente. Então vamos lá, vamos para cima nesse bate-papo, nessa live. As 5 fases da barra fixa e da isometria, para você entender e conseguir aplicar isso no seu treinamento. A Cíntia, boa tarde Cíntia, seja bem-vinda aí na nossa live, no nosso bate-papo. Já vai mandando aqui a sua cidade e o seu concurso também aqui nos comentários, para saber de onde você está falando. E a gente já vai entrar aí nas 5 fases da barra fixa e da isometria também. Tá? A Cintia falou, tenho dificuldade na pronada, perfeito, né? Vamos falar sobre exatamente isso, né? Barra fixa, isometria, pegada pronada, pegada supinada. Depois a gente vai abrir para as dúvidas também, tá? Então eu vou abordar aqui esses tópicos, tá bom? Das 5 fases da barra fixa e da isometria. E o que, né, você pode fazer para melhorar os seus resultados. E depois a gente abre para as dúvidas também, tá? Paranhos, ó, Goiás, Polícia Penal, massa demais, seja bem-vindo aí. Vamos ver ali, ó, a Leão, ó, Presidente Epitácio, São Paulo, seja bem-vindo aí. Eu já estive nessa cidade, tá? Presidente Epitácio, eu participei de uma prova de ciclismo, um desafio, na verdade, de ciclismo que saía de Presidente Prudente e, se eu não me engano, ou passava ou chegava em Presidente Epitácio. Ali no Rio Paraná, Paranazão. Júnior, Horizonte, Ceará, massa demais, Guarda Municipal. A Cíntia, ó, sou São Paulo, né, agente penitenciário, massa demais, seja bem-vinda. Polícia Penal do Acre, o Alessandro ali com a gente. A Daniele, nossa aluna, ó, Valparaíso de Goiás, show de bola. Mirassol, Mato Grosso aí também com a gente, massa demais. Galera conectado aí do Brasil inteiro pra gente falar sobre TAF, teste de aptidão física, barra fixa, isometria. E vamos falar sobre as 5 fases da barra fixa e da isometria também, tá? Vamos lá então, vamos pra cima, vamos começar o nosso assunto de hoje pra gente aproveitar o tempo e ser direto aí ao assunto. Beleza? Eu vou começar falando, a gente vai começar pela barra fixa, né? E lógico, né? Durante a fala, né? A abordagem aqui da barra fixa, a gente vai falar sobre a isometria também, tá bom? Então a gente vai passando aqui as 5 fases da barra fixa, tá bom? E depois a gente vai falar junto ali também a isometria também, tá bom? As fases, os pontos que você tem que se atentar aí para isometria, tá bom? Então vai com a gente aí, vai pra cima, porque você entendendo essas 5 fases também da barra fixa, você vai conseguir aplicar isso no seu treinamento, tá? Pra você ter maior resultado na isometria também, tá bom? Então muitos treinos, muitos exercícios que a gente aplica pra barra fixa e pra isometria ajuda um ao outro, né? Então você vai executar exercícios, por exemplo, o seu foco é a isometria, mas você vai fazer exercícios que também contemplam a barra fixa, né? E vice-versa. Para você que vai fazer a barra fixa, você também precisa fazer exercícios que trabalham, desenvolvem alguma questão da isometria também, tá? Para você justamente, vamos colocar assim, ativar toda a musculatura, né? Ou seja, variar o seu treinamento também com vários exercícios, ativando sempre a mesma musculatura, né? Que você vai ativar na isometria, na barra fixa. Dentro da barra fixa, você vai ativar a musculatura da isometria também. Então, por isso que você tem que treinar, né? Não pode deixar de treinar, assim, isso que a gente vai passar aqui também, tá? Essas etapas da isometria também. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui algumas imagens, tá? Eu separei aqui as imagens pra gente conversar sobre, então, cada uma dessas fases, tá? Vamos lá, então? Então, a primeira fase, ó, vou puxar aqui a foto pra gente. Então, tá aqui, ó, fui tirando a foto, né, de acordo com a execução, para ficar mais fácil, né, a gente comentando aqui, abordando e você entender. Então, essa é a primeira fase da barra fixa. Qual que é essa primeira fase? Essa é a fase que você fica suspenso, né? Fica suspenso na barra.
tá? Então essa é a primeira fase da barra fixa. Por exemplo, se a gente for executar esse exercício aqui, ó, Anderson, eu não consigo nem ficar pendurado na barra, né? Quem dirá fazer a barra fixa ou a isometria? Perfeito, este é um excelente exercício para você iniciar o seu treinamento. Ou seja, você às vezes não consegue ficar pendurado, não, você vai voltar um pouquinho, né? Alguns segundos você vai conseguir, né? Uns 5 segundos ali, eu acredito que você consegue. Então, você vai começar com esse exercício. Ele é um exercício que você pode começar a aplicar no seu treinamento. E ele vai te ajudar o quê? Ele vai te ajudar nessa primeira fase da barra fixa. E para isometria, o que vai ajudar? Vai auxiliar também na sua pegada, no seu grip. Então, tanto para isometria quanto a barra fixa, nessa primeira fase aqui, ou nesse exercício, por exemplo, que você vai ficar suspenso aqui na barra, você vai estar trabalhando o quê? Você vai estar ativando ali a sua musculatura, porque veja só que eu não tô largadão na barra, né? Eu não tô largadão, eu tô aqui, ó. Eu tô com as minhas escápulas, né? A minha musculatura aqui dorsal, ela tá ativada. Ó. A gente pode ver ali que essa musculatura, ela tá ativada, não tá extremamente relaxada. Então, essa é a primeira fase da barra fixa. E esse é um exercício que você pode aplicar para você iniciar o seu treinamento, a sua preparação, tá bom? Então, aqui nessa primeira fase, tá? Você tá ativando, né, a sua musculatura dorsal e você vai precisar desse grip da sua pegada, né? Então, como eu falei ali, esse exercício adaptado que você consegue fazer se você ficar apenas suspenso na barra vai auxiliar tanto na isometria quanto na barra fixa também. Então, essa é a primeira fase. A primeira fase é você identificar, a primeira fase da barra fixa. Veja só, você, né, não deve ficar completamente relaxado na barra. Então, aqui, se eu tivesse ali veja só, aqui eu tô relaxado, aqui eu não tô relaxado, ó. Pode ver lá, e a minha musculatura ela tá ativada. Então, aqui eu relaxo, aqui eu não estou relaxado, aqui eu estou ativando a minha musculatura. Então, eu vou iniciar a barra fixa, essa primeira fase, com essa musculatura ativada e não relaxada, tá? Então, essa é a primeira fase da barra fixa, tá? Vamos abrir a segunda fase, então? Vamos puxar aqui a outra imagem que é correspondente à segunda fase da barra fixa, olha só. Aqui, ó. Então veja só, que aqui eu já saí daquele posicionamento inicial, ou seja, eu tô posicionado aqui, mas eu não estou relaxado, tá? Na primeira fase. Na segunda fase aqui, o que aconteceu na segunda fase? Eu ativei, né, ainda mais, eu fiz o quê? Um arranque, um pequeno arranque. Então olha só, a gente tem a segunda fase da barra fixa, é a ativação, né, principalmente das escápulas, olha só como elas estão bem ativadas, do dorso também. Então essa é a segunda fase da barra fixa. Então esse primeiro movimento inicial. Então o que é importante você se atentar para você aplicar no seu treinamento, na sua preparação? É você ter exercícios que vão te auxiliando em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, você ainda não consegue fazer esse movimento inicial, esse arranque. Anderson, eu fico na barra, mas eu não consigo fazer essa pequena flexão, né, do meu cotovelo. Tá? Eu não consigo ter esse primeiro arranque. Então, o que você tem que se atentar? Você tem que ter exercícios adaptados onde você vai aprender, vai ativar a musculatura, vai gerar um fortalecimento, vai ganhar força para você iniciar esse movimento, essa segunda fase da tração em barra fixa. Veja só, então por isso que é importante você identificar cada uma dessas 5 fases e como você vai treinar cada uma dessas fases. Então você vai ter exercícios que vão trabalhar cada uma dessas fases e aí quando você for para a barra fixa em si, vai te ajudar muito, né? Vai acelerar o seu processo e a sua evolução, tá? Então essa é a segunda fase de tração inicial, né? Então você tem ali uma pequena tração da sua musculatura, tá? Segunda fase. Então a gente falou da primeira fase, que é você ficar suspenso, mas não relaxado. Segunda fase, arranque, né? Então arranque, na verdade. Segunda fase é o arranque, tá? Onde você vai sair ali da inércia, né? Você tá totalmente parado e aí você vai dar aquele primeiro start, né? Aquele primeiro movimento. Então essa é a segunda fase da barra fixa,
o arranque, beleza? Vamos para a terceira fase então. Terceira fase da barra fixa. Vamos abrir aqui a imagem agora, ó. Vamos puxar aqui, ó. Beleza, olha só. Terceira fase, qual que é a terceira fase? Realmente é o que? A tração. Então a gente fez o que? Ali a estabilização, primeira fase, estabilização. Segunda fase, o arranque, ou seja, você ter aquele start inicial, tá bom? E a terceira fase a gente tem o que? A tração realmente. Ou seja, vai ser esse momento onde você vai aplicar muita força também para você tracionar, né? E já tá ali praticamente na metade da barra fixa, né? Em 50% de todo a execução da barra fixa, né? Ou seja, meia barra, né? Vamos colocar 50% do movimento que você tem que realizar para 50% do movimento que você tem que realizar para você chegar 100% da barra fixa. Beleza? Então, é muito importante também você ter exercício que vai te auxiliar nessa tração, né, desse movimento. Por quê? Muita gente tem dificuldade em finalizar a barra fixa. Tá? Finalizar a barra fixa. E aqui nesse momento de tração, ou seja, na terceira fase da barra fixa, é esse momento onde você tem que realmente trabalhar o quê? Força e potência de execução. Veja só, às vezes o candidato ele sobe ali quase meia barra, mas ele não consegue finalizar a barra. Então o que está faltando ali? Está faltando um pouco mais de força e potência, ou seja, para ele vencer esse estágio, esse terceiro estágio, que é a tração. Então você tem força, né? Então ele começou a executar, ele teve força para tirar o corpo dele, né? Da inércia, né? O corpo estava totalmente parado, então ele teve força para ele tirar o corpo, né? No primeiro movimento ali que ele tem que fazer, sair da inércia, né? Ou seja, ele está totalmente parado, então ele teve força para ele sair do lugar. E agora ele tem que continuar esse movimento. E vai ser aqui nessa terceira fase da barra fixa que ele vai precisar de muita potência para realmente ele finalizar a barra e sair desse 50% do movimento, tá? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Juca, ó, eu penso em entrar na academia e não ganhar. Não entendi, ficou confuso ali. E não ganhar resultado, né? Mas vamos falar sobre isso. Depois a gente vai falar aqui sobre as dúvidas, dificuldades. E você vai poder mandar sua dúvida. Até inclusive será que você precisa entrar na musculação? Será que é a melhor estratégia? A gente vai falar sobre isso, tá? Então essa é a terceira fase da barra fixa, tá? Terceira fase. Então vamos recapitular. Primeira fase inicial. Você tá ali, não tá relaxado, mas você tá suspenso na barra, tá? Segunda fase, qual que é? O arranque, tá? Então, segunda fase é o arranque inicial, tá bom? A ativação das escápulas é o primeiro movimento, o primeiro estágio ali, o start inicial que você tem para executar a barra fixa. E a terceira fase, que é exatamente essa aqui, é a tração em barra fixa. Ou seja, você sair desse 50% da barra, né? Então, às vezes o aluno, enfim, o seguidor fala assim, Anderson, Rodrigo, consigo só fazer 50% do movimento, eu chego até a metade, eu não consigo finalizar a barra fixa. Então, justamente, tá? Então, a gente divide a barra fixa nessas 5 fases e aí sim você consegue colocar exercícios e entender a sua dificuldade também. Então, para cada fase da barra fixa, da isometria, você precisa de exercícios direcionados, tá? Que vão te auxiliar ainda mais na sua execução da barra fixa e da isometria, tá? Então, como a gente está falando aqui, é importante também para a isometria, né? É importante para a isometria, por quê? Porque toda essa musculatura, ela também é ativada na execução da isometria. Então, é importante você saber cada uma dessas fases e você também aplicar esses exercícios para justamente você chegar na sua isometria e na barra fixa. Beleza? Vamos para a próxima fase aqui, então, que é a quarta fase, né? Quarta fase, deixa eu puxar aqui a imagem. Então, vamos lá. Beleza, ó, esta é a quarta fase da barra fixa, tá bom? E vamos falar da isometria também, que está nessa fase aqui.
tá? Então essa é a quarta fase, é a fase de finalização, onde você finaliza a sua barra fixa, né? Você finaliza o seu movimento. E aí sim você aqui completou praticamente a sua barra fixa, né? Assim, entre aspas, você ainda não finalizou totalmente o exercício, porque você tem que descer, né? Você tem que ali descer para completar uma repetição, tá? Mas essa quarta fase ela é extremamente importante, por quê? Porque você tem que estar, lógico, né, no padrão do seu edital. Então veja só, né? Veja só que eu estou bem acima, né? O meu queixo está bem acima da barra, mas eu também não tô de uma forma exagerada. Eu não tô com o meu peito lá na barra, por exemplo, né? Eu não tô desperdiçando energia também. Muitas vezes o candidato fala, não, eu quero... Vai lá e tem que puxar aqui a barra no peito, né? O que acontece com isso? Você tá, às vezes, gastando energia em vão, né? Você tá desperdiçando a sua energia, e essa energia que você tá executando mais do que o necessário, você poderia utilizar ela como rendimento para mais repetições. Entende? Então, lógico, a gente tem que cuidar do padrão de execução, né? Do padrão do edital, mas sem ter algum tipo de exagero. Tá? Um exagero ali, porque você vai estar gastando energia em vão. E na isometria, olha só, o que é importante da isometria? Você já vai... Vamos falar aqui da isometria, né? O que é importante? Na isometria, então, você tem que ter em mente que você precisa sair já na posição da isometria, tá? E antes de você começar o exercício, antes de soltar o seu tempo, antes de tirar o seu apoio, você já tem que estar o quê? Você já tem que estar fazendo força. Então eu vejo muita candidata errando nisso também. Por exemplo, a candidata ela tá ali treinando, alguém tá auxiliando ela, ou ela vai tirar o pé ali do apoio, né? Da escada ou do banquinho, enfim, né? Ou alguém tá segurando ali para ela. Então no momento que ela vai tirar o apoio, aí ela não ativa a musculatura, ou seja, ela ainda não tá fazendo força. Então, beleza, eu vou começar. Aí ela vai tirar o pé, aí que ela começa a fazer força. E esse é um erro aí gravíssimo. Por quê? O que vai acontecer? Quando você deixar para fazer força depois do apoio, não vai dar tempo. Você já vai perder ali, você já vai perder a sua estabilização da isometria. Ou seja, nesse momento onde ele vai tirar o apoio e você vai começar a fazer força, você vai perder aqui a sua estabilização. E você vai acabar caindo, né, alguns centímetros ali, se aproximando, né, o seu queixo se aproximando da barra. E aí você vai perder com certeza alguns segundos a mais que você poderia ficar no seu tempo final. Entende? Então antes de começar, antes de você soltar o seu apoio, antes de soltar o tempo, você já precisa começar ali alguns segundos já fazendo força. Então antes de começar, você já tá fazendo força. Beleza, vou tirar. Tá preparada? Opa, já começa a fazer força. Aí sim, aí você vai tirar. Entendeu? Porque se você deixar para aplicar sua força depois que foi dado ali o start ou que você tirou o seu apoio, né, você vai ter esse gap, né, um pequeno espaçamento, e esse espaçamento ele vai fazer toda a diferença, tá? No seu tempo final. Porque veja só, o seu corpo ele vai levar um tempo para ativar, né, para você justamente estar estabilizada na isometria. Então vamos supor que você com o apoio tá aqui, tirou o apoio e deixou para fazer força depois, você vai ter uma pequena queda. E essa queda, então, você vai estar mais próxima aqui da barra fixa, né, o seu queixo mais próximo da barra, e isso vai refletir então no seu tempo final, tá bom? Então essa é a quinta fase quarta fase, né? Quarta fase da barra fixa, tá bom? E a segunda fase da isometria, porque a primeira fase da isometria é você já ativar a sua musculatura. Então, primeira fase, você está ativando a sua musculatura. A segunda fase é você tirar, né, o seu apoio e aí sim começar a contabilizar o seu tempo. Então, na isometria a gente vai dividir em dois tempos, em duas fases, basicamente, e na barra fixa a gente divide em 5 fases, que é a execução da barra em si. Beleza? Então essa é a quarta fase. Vamos para a quinta fase, tá? Vamos puxar aqui a próxima foto. A quinta fase é essa, né?
A quinta fase é você descendo o movimento da barra fixa, tá? Então você vai descer, né? Você vai segurar ali, descendo, né? Segurando, soltando o seu peso corporal até você estender completamente, né, os braços, tá? Então essa é a quinta fase, onde você desce completamente e aí sim completando todo o seu movimento da barra fixa, né? Então tem todo o padrão de execução. Você deve iniciar o movimento, subir, descer e aí sim vai ser contabilizado a sua primeira repetição, certo? E aí você fechou uma repetição, beleza? Uma repetição, tá? Show de bola? Galera, é isso aí, as 5 fases da barra fixa. E a gente comentou sobre a isometria também, tá bom? Para as candidatas aí prometo que eu vou fazer como a gente fez aqui dessas imagens, tá? Vou fazer também para a isometria, tá? Para ficar mais fácil você entender e visualizar, tá bom? Visualizar aí a questão, assim, de uma forma mais detalhada, a isometria, beleza? Show de bola? Top demais o Denis ali, show. Galera, agora a gente vai abrir para as dúvidas, tá? Dúvidas gerais. Então, dúvidas, dificuldades, pode ficar à vontade aí para mandar sua dúvida, tá bom? Que a gente agora vai ficar aberto aí para as dúvidas, beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Show de bola, galera? Então, manda aí sua dúvida, sua dificuldade, como você está treinando, o que está acontecendo aí na sua preparação, que eu vou conseguir te ajudar, te auxiliar de uma forma aí que eu vou conseguir identificar onde você está errando, o que você pode melhorar, enfim. Beleza? Show de bola? A Leão, a Polícia Civil de São Paulo não tem TAF esse ano? A princípio não tem, tá bom? Mas como tem vários cargos, dá uma olhada lá na sua descrição, né, do seu cargo, do seu edital, de uma forma detalhada aí para você estar 100% no dia do seu TAF, né? Se você for enfrentar esse TAF, se for ter esse TAF na Polícia Civil de São Paulo, tá? O Chagas, eu tenho que fazer 4, né? Ele falou que tem que fazer 4 repetições, perfeito. Né? Só fica atento, né? Na sua execução, tá? Muitas vezes a gente fica pensando aqui, eu tenho que fazer 4 repetições, tá? E fica fazendo de qualquer jeito ou fora do padrão do edital. Então, por exemplo, já teve gente que, não, mas eu tava fazendo 6 repetições, chegou na hora, não foi contabilizado nenhuma repetição, né? Então você tem que estar atento não só ao seu número de repetições, mas à forma que você está executando também, para você executar no padrão do seu edital. Beleza? O Denis, né, comentou aqui, ó. Cada parte que você passou, seria bom treinar por partes, né? É o seguinte, ó, cada uma das 5 fases, né? Cada uma das 5 fases você vai ter exercícios mais direcionados para cada uma dessas 5 fases, tá? Mas assim, às vezes você tem mais uma dificuldade, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade na finalização da barra fixa. Beleza, então você vai executar os exercícios onde vão trabalhar cada uma das 5 fases, por exemplo, entende? Mas você, de repente, vai ter um exercício complementar para você justamente trabalhar esse seu ponto fraco, que é, no caso, a finalização, né? Aquela parte de tração, né? Aquela fase final ali, a finalização da barra fixa, entende? Então, dentro do TAF, né? Você precisa treinar como? Você precisa treinar com os exercícios na própria barra. Então você vai ter um exercício com a barra alta, um exercício com a barra baixa, um exercício com a barra aqui na altura da sua barriga, por exemplo. Então dessa forma você vai ter exercícios que você vai trabalhar cada uma das 4 fases, que é diferente de você fazer musculação, por exemplo. Então você vai lá na musculação e você está fazendo o exercício, aquele pulley alto, né? Então você está fazendo esse exercício aqui, ó. Beleza, até tem uma ativação, né, muscular ali do dorso, né, da musculatura das costas ali e tudo mais, mas é bem diferente do que você treinar já na própria barra, com exercícios na própria barra, tá bom? Então isso é importante você entender,
Porque senão você fica treinando com esses exercícios assim tradicionais de musculação, e aí você chega na hora, você consegue fazer poucas repetições, ou você não consegue fazer, tá? Então tem que ficar atento aí à forma que você vai treinar, tá? Teve uma pesquisa científica, tá? Que ela foi desenvolvida pela Academia Militar dos Estados Unidos, certo? E nessa pesquisa eles compararam a ativação muscular da musculação tradicional com a barra fixa e a isometria. E aí eles identificaram que nesses exercícios de musculação não são ativados a mesma musculatura da isometria e da barra fixa, ou seja, todos os grupos musculares. Então você sim tem alguns músculos que são ativados sim, mas nem todos os músculos. E aí você não consegue ativar então essa musculatura e você não consegue aprender a executar essas 5 fases. Então, por exemplo, você fica lá com um exercício de musculação e você não aprende a transferir a sua força para a barra fixa. Então isso acontece muito. Por exemplo, eu coloco o peso na musculação, mas chega a hora na barra fixa, na isometria eu não consigo fazer. Por quê? Porque você não consegue transferir a sua força para a isometria, para a barra fixa. Por quê? Porque você não treinou com os exercícios na própria barra. E aí você não consegue ativar a sua musculatura, você não consegue transferir a sua força, não tem a técnica de execução. Então, claro que você tem uma técnica de movimento, você tem o quê? Uma consciência corporal, né? Você tem a técnica. A gente falou de 5 fases, então em cada uma dessas 5 fases você vai ter um movimento. Se você está lá no aparelho da academia, sentado, você acha que você está treinando a técnica de movimento? Não tá. Se você está usando o elástico para te auxiliar no movimento, você acha que você está treinando? Não está treinando, sabe por quê? Porque o elástico está fazendo, né, esse auxílio para você. Mas aí é aqui que você precisa melhorar, é nesse ponto, na execução, no seu controle corporal. Então, aí ele coloca o elástico e ele consegue fazer, bem bonitinho. Aí tira o elástico, fica todo desengonçado ali, ó, na barra fixa. Ou não consegue, né? Não consegue tracionar. Por quê? Porque é justamente nesse ponto que você precisa se desenvolver. Mas aí você tem uma ajuda, né? Você tem um auxílio. E aí você não consegue se desenvolver. Tá? Show! Veio aqui, não consigo fazer nenhuma barra, né? Então o Kleber ele falou. Acho que deu pra dar uma pincelada aí, né? Nessa questão dele. Deixa eu ver, a Mariana, né? Quais exercícios poderiam ajudar nesse ganho de força? Tem muita dificuldade no arranque, né? Perfeito. Você, como eu falei, executar exercícios na própria barra. Então, por exemplo, você... eu não sei se você vai fazer a barra fixa ou a isometria, né? Mas, por exemplo, um exercício que você tem diretamente para o arranque é você ficar suspensa na barra, tá? Então, você vai ficar ali suspensa na barra. Pronto. Só de você ficar suspensa aqui na barra, ó, com a sua ativação muscular, já vai te ajudar no arranque. Então veja só, eu não estou suspenso largado. Ó. Se eu ficar relaxado, vai acontecer isso aqui. Ó. Aqui eu estou suspenso relaxado. Aqui eu estou suspenso, mas eu estou fazendo força. Por quê? Porque eu estou estabilizando, eu estou ativando a minha musculatura do dorso. Então esse é um excelente exercício para você melhorar o seu arranque. Porque muitas vezes você não tem essa adaptação nessa musculatura, entende? E aí, como que você vai fazer esse arranque se você não tem esse fortalecimento dessa musculatura? Então, só você ficar aqui, ó, nessa posição na barra fixa, sem estar relaxado, né? Você tem que estar aqui, ó. Você tem que estar estável, né? Você tem que estar aqui com a musculatura ativada. Já é um excelente exercício para você desenvolver aí o seu nessa fase do arranque, tá bom? Isso, tem que ser no padrão, né? Exatamente, você tem um padrão de execução, tá? Você tem um padrão de execução, né? Ele falou que dance... deixa eu ver, quem falou? O Kleber... não foi ele, não. Ah, foi o Chagas, né? Chagas, ó. Tem que ser no padrão, exatamente, né? Você tem que ter um padrão de execução. Não adianta você executar, por exemplo, como no CrossFit, né? E vai lá, tem aquele pêndulo, né? Aquele molejo, né, vamos chamar assim, que é todo aquele balanço que é executado lá no CrossFit, que naquela modalidade é permitido. Agora no TAF não é permitido. Então não adianta, que aí você não vai contabilizar a sua repetição. Aí o cara vai lá, faz tipo 30 repetições naquele formato lá, né, do CrossFit. Mas não é contabilizado nenhuma repetição, então não faz sentido.
tá? Então você tem que treinar no padrão do seu edital. E por isso é muito importante você ter alguém para te avaliar frequentemente, né? Então você ser avaliado frequentemente é muito importante. Porque você tem alguns vícios de execução, você pode ter alguns vícios de execução e que a gente vai limpando. Então, por exemplo, é assim que a gente faz com os nossos alunos, né? Anderson, como que funciona, né? Um treino online? Sim, você treinando online com a gente tem o nosso time, né? A nossa equipe, onde você manda o vídeo e a gente vai fazer a correção. Então, todos os dias você pode mandar o vídeo pra gente, pode não, deve, né? Mandar o vídeo pra gente fazer a sua correção, seu acompanhamento e a gente vai ver como você está executando. E a gente vai falar, olha só, não, você tem que limpar aqui, você tem que corrigir, olha só, o seu joelho tá errado, né? Você tá com a sua cabeça para cima, né? A angulação da sua cabeça, o olhar para cima, não pode, o olhar tem que ficar, né, para frente, tá? Então tudo isso, tá bom? Ótima explicação, Denis, obrigado pelo feedback. A Cunha, boa tarde, Cunha, tudo bem? Como que tá? É isso aí. Seria a barra fixa, ela comentou, perfeito, né? Então a barra fixa, né, tanto para isometria quanto a barra fixa também, né? Como a gente estava falando, tá? Ó, Andressa, olha só, como a gente estava falando aqui, ó, sempre coloco peso nos equipamentos da academia, mas na hora de fazer a barra fixa não consigo. O que tenho feito é ficar, né, suspensa na barra, para que meu corpo comece a se adaptar com o meu próprio peso. Perfeito. Então, esse é um dos grandes erros na preparação, né? Por quê? Não adianta você colocar peso na academia, na musculação. Não adianta, tá? Porque, como a gente estava falando, você treinando com esses exercícios de musculação, eles são distantes do padrão do edital. Eles ficam, assim, eles até têm uma ativação dos músculos, mas nem todos os músculos eles são ativados. E é isso que acontece. Então, você não fortalece todos os músculos que você precisa, você não ganha força em todos os músculos que você precisa, você não aprende a transferir a sua força para isometria ou para barra fixa. Não adianta, tá? Então você tem que treinar com os exercícios na própria barra, tá bom? Porque aí sim você vai fortalecer, vai ganhar força em todos os músculos e você vai aprender a transferir a sua força. Então olha só, ela falou aqui, ó, sempre coloca o peso nos equipamentos. Então você tem força. Você tem fortalecimento. Só que você não consegue transferir a força que você tem para a isometria. Por quê? Porque você está treinando com os exercícios errados. Então exercícios que você não aprende a transferir, a ativar sua força na isometria e na barra fixa. Isso é muito comum, tá? Muito comum na preparação. Tá? Por isso que a preparação para o TAF ela não é uma preparação tradicional, convencional. Não é você ir lá na musculação, no crossfit, fazer aqueles exercícios tradicionais. Você pode treinar dentro desse ambiente. Então você pode treinar lá na academia, você pode treinar no crossfit, você pode treinar no parque, você pode treinar em casa. A questão é como, né, quais exercícios você vai aplicar no seu treinamento, na sua preparação. E aí que entra os exercícios na própria barra. Na própria barra. Então, se você tem uma barra em casa, você vai conseguir fazer todos esses exercícios. Todos os exercícios que você precisa. Show? Beleza? E é assim que funciona o nosso método, tá? O nosso método RATAF, que é uma preparação completa, onde você recebe todos os seus treinamentos, né? Um plano de treinamento para todas as provas do seu edital. Então, para a isometria, para a barra fixa, para o abdominal, para o salto, para a corrida, enfim. Você vai receber um plano de treinamento para todas as provas do seu edital, em cima dos seus pontos fracos, em cima do que você precisa desenvolver e melhorar para chegar no seu resultado. Tá? Além do seu plano de treinos, você vai receber o seu cardápio alimentar também, para você ter energia no seu treinamento, ganhar massa magra, reduzir o peso se for necessário também. Tá? Você também tem o que? O nosso suporte, que é o acompanhamento diário que a gente faz dos nossos alunos. Então hoje de manhã já teve atendimento, hoje à tarde vai ter atendimento. Então o aluno ele tem um grupo, tá, dos alunos, onde no horário do dia ele vai mandar as dúvidas e os vídeos para a gente avaliar e corrigir como ele está treinando. E a gente fazer o acompanhamento, né, da preparação de cada aluno. Tá? Show de bola?
A Amanda comentou aqui, ó, nossa aluna, ó, perfeito. A Amanda aqui é nossa aluna, ela falou assim, ó, esse negócio de transferir a força é bem complexa, parece fácil, mas não é, exatamente. Estou nessa adaptação e a Paula, né, que é a nossa professora, a nossa treinadora, está me auxiliando muito com os comentários nos meus vídeos no grupo, exatamente. A Amanda comentou aqui. Então, por isso que é muito importante a gente receber os vídeos pra gente avaliar e corrigir e fazer o seu acompanhamento. Então, a gente tem exercícios complementares para você aprender a transferir sua força. Claro que não é fácil, né? Você precisa de dedicação e disciplina, mas com certeza você vai chegar no seu resultado. Tá bom, Amanda? Fica tranquila. Você só seguir, né, como a gente passa, mandar os vídeos e a gente vai vendo a sua progressão. Então, né, você às vezes não vai conseguir de um dia para o outro, de um treino para o outro. Então, mas você vai ver aqui que em 1, 2 semanas você vai começar a ver a sua evolução e a sua progressão. Beleza? Então, foco, plano de treinos, plano alimentar, no suporte, com certeza você vai chegar na sua aprovação. Beleza? Assim como várias alunas estavam com dificuldades, não conseguiam e hoje já estão aprovadas. Beleza? Vou mostrar aqui alguns depoimentos, né, das nossas alunas que passaram pelo treinamento, né? Assim como a Amanda está passando. É difícil, sim, mas com a direção certa você consegue, tá? Então vamos ver quem está com a gente aqui, ó. Vitória, o Neto, o Alessandro, o Gustavo, a Karen, Vitória, a Andressa, a Viviane também com a gente ali, o Felipe e a Camille também com a gente. Show de bola. Deixa eu mostrar aqui alguns depoimentos, né, alguns relatos de algumas alunas que não estavam com... galera, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui... Olha só, eu vou abrir aqui um vídeo de uma aluna que ela não estava conseguindo. Olha só. Essa aluna, ela treinou menos de 2 meses, tá? Menos de 2 meses, ela... Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui um antes e depois. Um antes e depois. Então, vamos lá, ó. Esse aqui... Vamos ver de novo. Olha lá, ó, 0. Na hora que ela tirou o pé, ela já soltou. Tirou o pé, ela já soltou, né? Ela já caiu, despencou da barra. Vamos ver de novo. Olha lá. Tirou o pé, já despencou da barra. Agora vamos ver o depois. Vamos ver o depois aqui, ó. Esse aqui foi o último... Olha só a diferença. Vamos ver o último vídeo que ela mandou pra gente, ó. Olha lá, ó. Esse é o último vídeo que ela mandou pra gente, ó. Meia lá, ó. 20 segundos ela bateu. 20 segundos, galera. Olha aí a diferença. Vamos ver de novo. É isso aí. Massa, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu puxar outro vídeo aqui pra vocês. Tal. Não. Aqui, ó. Deixa eu puxar outro vídeo aqui de alunas que não estavam conseguindo também, tá? Então, pera lá. Passadas, uma evolução enorme nos meus saltos, no meu abdominal, na corrida. Foi muita evolução. Menos de um mês de treinamento, eu já consegui aumentar minhas barras para 3, 4 barras, repetições. Já consegui abaixar meu tempo na corrida. Eu consegui ficar aos 37,6 segundos. Aí eu consegui a pontuação máxima
porque eu não fazia nada da isometria, eu saí do zero. E saí, em 27 dias eu saí de 4 flexões para 20 flexões e saí de 0 barra para 4 barras. E a cada semana que passava, eu vi uma evolução enorme nos meus saltos, no meu abdominal, na corrida. Foi muita evolução. Menos de um mês de treinamento. Então está aí alguns depoimentos de algumas alunas e alunos que passaram pelo nosso treinamento, pelo nosso método, tá bom? Então se você não sabe por onde começar, se você está com dificuldade, se você está acima do peso, tá? A gente tem uma preparação completa para todas as provas do seu edital, tá bom? O link para fazer a matrícula tá aqui na nossa bio, beleza? Você finalizando a sua matrícula, você começa imediatamente a sua preparação, tá? Você recebe as instruções e orientações para você se cadastrar na nossa plataforma, ter o seu edital dentro do seu login e começar a sua preparação em cima dos seus pontos fracos, tá? Show de bola? Vamos ver quem tá com a gente ali, né? Então, a Amanda, a Camila, a Viviane, a Vitória. Eu vou mostrar dentro da nossa plataforma para vocês, olha só. Aqui é dentro da nossa plataforma. Estou acessando pelo computador, né? Mas você pode acessar também pelo aplicativo. Então aqui tem minha fotinha, né? Você vai colocar sua foto aqui. Tem central de ajuda, meus concursos. Aqui tem cada concurso, né? Olha só, aqui são os concursos que eu tenho acesso, né? Então você vai ter o seu plano de treinamento para o seu edital, para o seu concurso, tá? Vamos abrir aqui, por exemplo... Vou abrir a PRF aqui. Você tem um teste inicial, né? Claro, para você... pra gente nivelar, né? Pra gente saber o seu nível de condicionamento físico, tá? Mas vamos voltar ali. Então a gente tem os testes, né? Um teste de força de membros superiores, pra gente saber o seu nível de força, e um teste de resistência, porque vai ser com esses testes que a gente vai mandar o seu treinamento em cima dos seus pontos fracos, né? Então vamos ver aqui, ó, Polícia Militar de São Paulo, né? Vamos abrir esse aqui, ó, por exemplo. Então aqui a gente tem as semanas de treinamento, ó, semana 1, semana 2, semana 3, né? Conforme você vai avançando os dias, ó, esse é o dia 1, você vai avançando aqui o seu treinamento. Você tem aqui o vídeo de aquecimento que você tem que fazer no seu treino, e aqui embaixo você tem a explicação de cada exercício que você vai cumprir, que você deve cumprir no seu treino, tá? Vamos descer aqui, ó. Então aqui a gente tem o que? Séries, repetições, tempo de intervalo, né? Tudo que você tem que fazer no seu treino. E aqui a gente tem os dias, ó. Dia 1 é o treino de força, dia 2, treino de corrida, ó. Então aqui a gente tem o que? A explicação do seu treino de corrida. E aqui você tem o seu treino de corrida que você vai realizar, tá? Aqui, ó, daí você vai avançando. Dia 1, dia 2, dia 3, né? O dia 7, que é um descanso total, off geral, descanso. E assim você vai avançando nas semanas o seu treinamento, tá? E aí você tem, né? O seu login, certo? E você tem o seu edital também, tá? Você tem o seu login e você tem o seu edital aqui específico, né? Então, olha só, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de São Paulo, né? Polícia Civil DF, tá? E aqui tem a porcentagem, né? Ó, 10% do treino, 44% do treino concluído, né? Conforme você vai avançando aqui, você vai vendo a sua progressão, né? Na porcentagem do treinamento. Beleza? Galera, o link para matrícula tá aqui na bio, tá? Eu vou ficando por aqui. É isso aí, tamo junto. Boa semana para vocês, bons treinos, vamos conversando nos próximos dias. E é isso aí, tô te esperando no seu treinamento lá, finalizando a sua matrícula, tô te esperando lá para você já começar a sua preparação de forma direcionada em cima dos seus pontos fracos. Beleza? É isso aí, valeu, tamo junto. Valeu!